Bora lá, bora lá. Boa noite, pessoal que está chegando aí. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos aí ao nosso webinário de hoje. Vamos estar falando aí sobre como criar uma máquina de vendas interna, como parar de depender de representantes externos e construir uma máquina de venda interna, né? Então sejam bem-vindos, vamos aguardar o pessoal estar chegando aí. Hoje vamos falar de bastante coisa interessante para o pessoal que trabalha com representantes externos, distribuidoras. A ideia é que a gente entender como que a gente pode criar uma máquina de vendas, um processo de venda que fique interno, né? Ou seja, dentro da sua empresa, né? Sem depender tanto dos vendedores que estão na rua, né? Dos representantes externos, beleza? Já vamos dando início aqui, o pessoal está chegando, mas já vamos começando, vamos aproveitar o nosso tempo. Provavelmente vai ter mais gente chegando ao longo do tempo aí também. Basicamente, o que a gente vai falar aqui hoje? Vamos começar aí, então, o nosso conteúdo. Um dos pontos que a gente quer entender aqui, então, como eu já comentei, é o como sair da dependência de representantes externos. Então, como que a gente pode fazer para ter uma estrutura de venda interna, né? E parar de depender tanto de representante externo. Isso não significa, né, pessoal, que você vai poder demitir todos os seus representantes externos e tudo mais. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente tenha um processo de venda interna que colabore com esses representantes externos, tá? O que vamos entender aqui também? O como estruturar essa máquina previsível de geração de oportunidades e vendas para a sua empresa. Então, se a gente quer ter uma máquina de venda interna, a gente precisa ter clientes chegando, né, entrando em contato com a gente para que a gente possa atender eles de dentro de casa. Então, a gente vai entender como fazer isso aqui hoje também, beleza? E eu quero te explicar também como aplicar o método ACE, ou seja, um método de aquisição, conversão e expansão, para estar gerando aí mais vendas, trazendo mais clientes e com isso aumentar o faturamento aí de forma consistente, beleza? Então esses são os três pontos principais que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai estar falando bastante coisa aí sobre estratégias para trazer esses clientes, como organizar esses clientes que vão entrar em contato, como que eles vão chegar vão entrar em contato com a gente aqui também, né? Então tudo isso que a gente quer aprender aqui hoje e vamos estar aproveitando aí os próximos 30, 40 minutos juntos, beleza? Primeiro é legal nós entender que também para quem é esse evento, né? Então esse evento ele é direcionado, quando a gente pensou, né, em todo o assunto aqui, foi para donos e gestores de distribuidoras, indústrias, empresas B2B, né? Então normalmente negócios que têm esses representantes externos, mas que ainda não têm esse processo de venda interna forte, funcionando bem dentro do negócio. Para empresas que querem gerar mais oportunidades de venda, então como que a gente vai aprender que hoje vai falar sobre estratégias para isso, né? Como que a gente pode trazer mais oportunidade para o nosso time, para a nossa empresa, né? E também para negócios que querem organizar essa parte de marketing e venda para estar crescendo com mais previsibilidade, né? Hoje a gente sabe que o marketing ele ajuda muito, né? Se fala muito hoje sobre o tráfego pago, sobre anúncios e tudo mais. Eles ajudam de fato a tornar uma empresa mais conhecida, mas é importante a gente entender como organizar isso como uma parte de venda, para conseguir estar, de fato, trazendo retorno, trazendo faturamento para o negócio crescer de fato, né? Porque não adianta a gente ter visibilidade, aparecer um monte, mas isso não ser convertido em venda, né? Inclusive é um problema que a gente escuta muito de negócios que investiram em marketing e não tiveram retorno, justamente por não ter essa organização, essa estrutura que a gente vai falar aqui hoje também, certo? O que é um ponto importante aqui que eu quero trazer com vocês? Eu sei que nós estamos aí num final de dia, né, entrando à noite. Muitas vezes a gente está aí com o telefone ainda tocando, o pessoal ainda trabalhando. Separou um horário aí para poder aprender, né? Tá aqui aprendendo junto com a gente. Então é importante que você coloque o celular no silencioso, senão o pessoal vai estar te ligando, daqui a pouco tem cliente, funcionário entrando em contato. Então deixe o celular no silencioso, vai ser aí 30, 40 minutos importantes para a gente se concentrar, focar, aprender, absorver bem esse conteúdo. O principal aqui é que você entenda, né, os pontos que a gente vai trazer, como que você pode aplicar isso na sua empresa. Importante, pega papel e caneta, já vai anotando as dicas, nós vamos trazer muitos insights aqui hoje, insights práticos que a gente vê no dia a dia funcionar aqui com as empresas, com várias distribuidoras, outras indústrias que a gente atende. Então, certamente vai ter muitos insights aqui para você hoje,
que você, pô, já pode aplicar amanhã aí junto com o teu time também, tá? E guarde as perguntas aí para o final. A gente vai ter um momento ali depois para tirar algumas dúvidas aí junto com vocês. Então, vocês podem guardar essas perguntas ali para o final, a gente pode estar conversando um pouquinho também. Beleza? Mas, vamos lá então, pessoal. Primeiro, quero saber quem tá aí, quem tá comigo, manda aí nos comentários. Máquina de vendas, esse que é o nosso assunto aí principal hoje. Quem tá junto aí prestando atenção, já tá chegando, tem galera chegando ainda, né? Provavelmente tem a galera que tá entrando agora. Vamos começar o conteúdo de fato. Então já manda aí nos comentários Máquina de Vendas para saber que vocês estão on aí, estão com a gente, beleza? Mas bora lá. Então, primeiramente, né, de onde partiu o assunto desse webinário, né, de muitas situações que a gente observa aqui nas empresas que a gente atende aqui na Digital Rockets. Então, hoje a gente vê vários cenários e aqui eu trouxe alguns, né, que são cenários que pode ser que você vá se identificar, que você vê aí na sua empresa também. Saiba que a gente convive com isso diariamente, então a gente já pensou em muita estratégia, já colocou muita coisa em prática que a gente viu que funcionou e que pode ajudar, né, frente a esses cenários. Então hoje o que a gente observa que a gente já viu, né? Empresas, por exemplo, com 30 representantes, mas esses representantes focando apenas em clientes grandes, né? Então eles acabam não abrindo clientes novos, não vai lá naquele mercadinho pequeno, né? Eu tenho exemplo aqui de distribuidoras de alimentos, por exemplo, que eles têm... Pô, distribuidora de alimento pode vender para uma série de pequenos mercados, por exemplo, mas acaba vendendo só para alguns grandes clientes, né? O representante às vezes fica meio confortável porque já tem aquela carteira que ele atende, já tem uma remuneração e beleza, né? Só que aí acaba que com isso a empresa não cresce, ela não busca clientes novos, porque esse representante está ali meio confortável com essa situação, né? Empresa que perdeu um representante que mais vendia e perdeu 30% de faturamento. Então, isso a gente já ouviu também. Então, aqui é um dos pontos, né? Então, você está refém. Às vezes, tem negócios, empresas que estão refém daquele único vendedor, daquele representante que é o cara que mais vende, né? Que tem a carteira meio que própria dele ali, ele é o cara que mais vende. E quando um cara desse sai de uma empresa ou troca a tua empresa por outra empresa, né? Por outro negócio, às vezes por centavos a mais que ele pode ganhar ali, acaba que a sua empresa pode estar perdendo, né, 30%, 40% de faturamento. Por quê? Porque colocou todo o papel de venda, toda a parte mais importante do negócio nas mãos de uma pessoa e não internalizou isso, né? Então olha como é perigoso, né, a gente depender só de uma pessoa externa e não ter dentro de casa uma fonte de geração de receita que pode estar crescendo o faturamento, certo? O que mais? Empresa com mais de 5.000 clientes cadastrados, mas apenas 200 clientes comprando e a maioria compra apenas um produto antes. Isso foi um caso recente que eu peguei de um cliente do Rio de Janeiro, que ele tinha uma base de 5.000 clientes, mas ele confessou que tinha só uns 200 clientes comprando e a maioria comprava só um produto. Por quê? Porque não era oferecido os outros produtos que a distribuidora dele tinha, por exemplo. No caso dele era uma distribuidora de produtos de limpeza, né? Então ele tinha lá os clientes, tinha alguns representantes e os caras, né, só tiravam pedido, vamos dizer assim, né? Eles não ofereciam produtos novos, eles não faziam questão de chamar clientes que estavam muito tempo sem comprar, né? Então isso de fato passa que, por mais que eu tenha um monte de gente ali disponível, muita oportunidade, mas tu acaba não trabalhando isso, né? Porque depende desse representante estar fazendo esse contato. Então, quando a gente vai falar aqui mais na frente de ter esse processo interno, a gente vai mostrar como trabalhar essa base de clientes que você tem também para conseguir ativar, né, mais clientes ali que estão parados e também ter oportunidade nesses contatos com a base de oferecer mais produtos, de trazer mais ofertas para esse cara comprar mais. Então acaba que sobe o teu ticket médio, você passa a ter um aumento de faturamento com a base também, né? E muitas vezes isso é negligenciado pela maioria das empresas que a gente conversa aqui, tá? O que mais a gente já viu? Empresa que fatura milhões e gerencia clientes por etiquetas no WhatsApp. Então isso é um ponto também, né? Empresas que não tem CRM, tem gente que não sabe nem o que é um CRM, né? Hoje em dia a gente conversa bastante com clientes nesse caso e acaba gerenciando ali os clientes, né? Muitas vendas somente pelo WhatsApp, sendo que você tem ferramentas muito mais eficazes, você tem processo de automação que pode trabalhar hoje integrado com o WhatsApp, nós vamos falar aqui um pouquinho hoje também. E outra situação comum também, empresa com site e Instagram parado sem nenhuma estratégia. Então pensa lá, né? Pô, eu vou criar um site, eu sei que é legal minha empresa estar no digital, ter um site. Vai lá, cria o site. Aí vai lá, pô, é legal ter um Instagram também, cria um Instagram, mas está lá parado, não tem estratégia, não movimenta e acaba que aquilo ali fica como se fosse um dinheiro que você investiu para nada, vamos dizer assim, né?
Pagou por um site, pagou por alguns posts de Instagram, mas isso não virou em cliente, não virou em venda e acaba que ficou por isso mesmo, certo? Então são algumas situações que a gente vê hoje. E aí a gente já começa a entender alguns erros, né, dentro disso, que acaba travando o crescimento, né, dessas empresas que estão aí nessa situação, por mais que daqui a pouco você pode olhar e pensar, pô, mas você está falando de empresa que fatura milhão, mas às vezes essa empresa tem potencial para dobrar, para triplicar o seu faturamento e acaba não fazendo, justamente por alguns erros como esses daqui que eu vou comentar, que acaba crescendo de forma desorganizada, né, sem ter nenhuma estratégia. Então, quando a gente fala que uma empresa está gerenciando milhões em venda pelo WhatsApp, é porque está de certa maneira, isso está desorganizado, não tem uma boa estratégia. Às vezes até funciona, né? Pô, você está vendendo, beleza, está funcionando, você pode pensar isso, mas tem muitas maneiras, ferramentas, estratégias que poderiam potencializar isso muito mais, ainda mais do que você já tem hoje, né? De venda e tudo mais. E claro, às vezes tem empresa que está andando de lado e acaba nem está crescendo de fato, né? E não tem nenhuma estratégia para isso também, nós vamos falar um pouco sobre isso. Empresas que não conseguem parar para pensar sobre novas estratégias, pois já tem muitas outras responsabilidades. Eu sei que muito provavelmente você que está assistindo, até parabéns por estar aqui, ter conseguido tirar um tempo para assistir, para aprender aqui junto com a gente, mas eu sei que nem todo mundo consegue tirar esse tempo de 20, 30 minutos para poder pensar sobre uma nova estratégia, assistir uma aula como essa que a gente está tendo aqui agora, porque já tem muitas outras coisas para fazer. E aí isso está ligado também com uma certa desorganização, né? Porque se você não tiver tempo para pensar sobre novas estratégias, sobre como crescer a empresa, muito provavelmente você vai estar pensando em formas da tua empresa não quebrar, por exemplo, daqui a pouco, né? Logo ali na frente. Então é muito importante conseguir se organizar para pensar nessas novas estratégias e, quem sabe, né, ter um parceiro também que te ajuda com isso, né? Então isso é muito legal. Só de você estar aqui hoje nesse evento, aqui nesse webinário, você já está, né, de certa forma, tentando resolver esse erro aqui que muitas empresas cometem de não buscar novas estratégias, né? E um ponto que eu já comentei, né, que acaba ignorando ferramentas que estão em alta. Então, hoje em dia, a gente está nessa onda de IA e tudo mais. A galera até mistifica um pouco a IA, achando que vai resolver todos os problemas da vida. A gente sabe que isso não é verdade, mas que é uma ferramenta que é muito útil e se você souber usá-la da maneira certa, com uma boa estratégia, certamente pode ajudar muito a performar essa parte de venda e a criar esse canal que é o que a gente vai estar falando aqui também, certo? Então, esse webinar aqui, esse evento de hoje é uma ótima chance para a tua empresa, né? Essa é a melhor chance para a empresa parar de depender desse representante externo, né? Então, conseguir ter essa estrutura interna, conseguir dessa forma vender mais. Então, você vai sair daqui, você vai entender, cara, como que você pode ter essas vendas a mais internas dentro da tua empresa e como que isso vai resultar também num crescimento da base de cliente. E a gente sabe que modelos de negócios como o seu, que está aqui nesse evento, certamente você tem venda de recorrência, ou seja, quanto mais base de cliente você tem, mais você pode estar vendendo todos os meses, né? Você não depende de todo mês ter um cliente novo para estar vendendo, como alguns outros negócios, né? Então esse trabalho com a base ele é fundamental e também, né, serve para, de certa forma, trazer mais segurança para a tua empresa. Porque se tu tem uma base de clientes grande, por mais que chegue um mês ali que tu acabe captando poucos clientes novos, você ainda tem, né, muitos clientes para vender, você tem muita oportunidade de venda na tua mão. Então, tendo estratégias certas para trabalhar essa base, pô, tem um grande potencial de crescimento de faturamento aqui e é sobre isso que a gente vai estar falando também, certo? Então, aqui tem um ponto, né? Se você pudesse escolher só uma, né? Que a gente tem essas duas pílulas, né? Então, uma delas é você depender e estar sempre refém, né? Vamos colocar que seja a pílula azul aqui, né? Você está sempre refém de representante externo, você não tem ali uma garantia de que o teu negócio vai crescer, você precisa que esse vendedor externo lá, ele que busque clientes novos, se ele quiser e tudo mais. Então, a tua empresa depende, né, totalmente disso para crescer. Ou, por outro lado, tu tem ali a pílula vermelha, né, que seria você conseguir dominar esse processo e ter isso internamente. Você domina o crescimento da tua empresa e agora as ações que você tomar aqui dentro, ou seja, você internaliza tudo isso dentro da tua empresa e aí sim, esse crescimento da tua empresa está totalmente sobre o teu controle, o controle está nas tuas mãos, né? Então, qual que você escolheria, né? Então, isso acho que é uma pergunta até, claro, uma associação que a gente faz aqui, mas é algo óbvio, né? Que muitas empresas acabam não olhando para isso, né? Então, se você tem
uma oportunidade, você tem estratégia, você tem empresas fazendo isso, por que não fazer, né? Por que não buscar entender e implementar isso dentro do teu negócio também, certo? Então, o fato é que atualmente a maioria das distribuidoras elas têm essa forma de vender, né? Representante, se vire e venda mais, né? É uma brincadeira que a gente faz aqui que eu já escutei muito isso de alguns clientes, né? Tipo, cara, o que tu faz aí com o teu representante de ação ou de estratégia e tudo mais para vender mais? Aí a grande maioria é isso, né, pessoal? Tipo, pô, tem um representante, larga passa, larga catálogo, irmão, se vira, vai embora, busca lá teu cliente, dá um jeito, né? E tem formas melhores de você gerenciar o time de venda, os representantes, até motivar eles, né? Que a gente vai falar aqui um pouquinho mais. E é por isso, então, né, que esse método ACE, que é o que a gente está falando aqui, pode ser a grande virada de chave aí para a tua empresa, justamente porque resolve isso, né? E até representantes, eu vejo às vezes alguns representantes comentarem alguns anúncios nossos, porque a gente fala de não depender de representante, a galera às vezes fica braba, né? Acha que a gente está falando mal do representante. E longe disso, o método ACE que você vai entender que ele pode potencializar ainda mais os representantes. A gente aqui atende representantes que têm várias carteiras e com essa metodologia os caras passam a vender mais também. Então isso aqui também serve para potencializar o trabalho do representante. Mas o ponto é que a empresa não dependa somente do representante externo para estar vendendo mais, entende? Então é importante abrir a cabeça para essas novas ideias e aí nós vamos entender como que isso pode ser uma virada de chave, tá? Então aqui a gente tem os 3 passos do ACE que eu quero explicar aqui para vocês. O primeiro deles é a aquisição, né? Então, esse ele vem dessas 3 fases, né? Da aquisição, conversão e expansão. Basicamente, o que a gente quer entender aqui, né? Na aquisição, a gente vai ter estratégias para estar gerando oportunidades de vendas todos os dias. Então, a gente vai olhar para as estratégias que façam com que todo dia a gente tenha clientes novos chegando, novas oportunidades de venda, né? Como que a gente faz isso? A gente vai falar ali um pouquinho mais para frente, mas uma das principais estratégias que a gente usa aqui, sem dúvida nenhuma, são os anúncios online. Você, inclusive, que está aqui no webinar, muito provavelmente conheceu a gente através de algum anúncio, de tráfego pago. Então, esse tipo de aquisição é o que a gente usa aqui na Digital Rockets para nós, a gente usa para todos os nossos clientes, então é uma ótima maneira, né? E uma das melhores estratégias para você trazer oportunidade de venda. E repare nessa fala, é para trazer a oportunidade de venda, não significa que o tráfego por si só ele vai vender para você. Então isso é um ponto, é uma confusão que muitos empresários, muitos gestores têm, de achar que só fazer o anúncio já vai trazer mais venda. Né? Então o anúncio ele é só o começo, é só a ponta desse processo todo aqui. Então na aquisição a gente olha na estratégia para trazer essa oportunidade de venda. Então agora eu tenho uma estratégia rodando dentro de casa, aqui na minha empresa, que a gente está fazendo internamente, que é para trazer oportunidade. Certo? Agora, o que eu preciso? Beleza, tenho empresas entrando em contato. Eu preciso ter um processo para transformar essas oportunidades em vendas previsíveis. Então, aqui é um ponto também. Nem sempre o que você faz hoje para vender no teu processo de venda externa, no teu processo de visitar o cliente, vai funcionar para você vender para alguém que veio através de um anúncio. Então, isso é um ponto. Você tem um processo claro para receber esse cliente que veio do anúncio e conseguir levar ele para um momento de conversão. Isso pode acontecer de várias formas. Tá? Nós vamos falar aqui mais para frente um pouquinho também, porque tem diferentes formas de você fazer essa conversão. Tá? Ou você pode vender direto no WhatsApp, ou você pode agendar uma visita para o representante, ou você pode ter uma reunião online. Então, tem algumas maneiras de você casar essa conversão. Qual que vai funcionar melhor para você? Claro, teria que entender a fundo o teu negócio, o teu processo de venda e ver aquilo que é mais adequado, certo? E aqui tem o expansão, deixa eu tirar eu aqui da frente um pouquinho. No expansão, a gente vai ter as estratégias para aumentar o faturamento sem depender de novos leads. O que significa isso? Aqui a gente está falando principalmente do trabalho com a base, certo? Então eu tenho uma base de clientes que compra de mim todo mês ou que já comprou alguma vez na vida. Eu quero trabalhar estratégias recorrentes, replicáveis, todas as semanas eu consigo trabalhar, todos os meses eu vou fazer isso e eu sei que isso vai me gerar um resultado. Isso pode ser tanto trabalhar com a base para você vender de novo para ela, ou você pode pegar essa base de clientes para conseguir novas indicações também. Então tem algumas maneiras de você trabalhar dentro da expansão. Então aqui vejam que a gente não está falando só de fazer tráfego pago. Eu quero rodar anúncios dentro da minha empresa.
Eu quero ter tráfego pago e ver como que isso funciona. Cara, beleza, é fundamental ter o tráfego pago, ter os anúncios, mas não é só isso que vai fazer o teu negócio crescer e vender mais. O grande diferencial, as empresas que mais crescem, elas têm esses 3 pontos aqui que a gente está conversando, muito bem alinhados, certo? E aí vamos falar um pouquinho mais de cada um desses pontos aqui também, tá? Então, na aquisição, eu comentei já com vocês, né? O tráfego pago é a principal estratégia para gerar oportunidade de venda todo dia. E aí, o que a maioria faz quando vai rodar ali a questão do tráfego pago? A maioria das empresas vai lá e faz ou uma arte mostrando o produto, né? Ou mostrando a empresa, né? Alguma coisa do tipo. E aí, o que acontece, né? Vem Deus e o mundo entrando em contato lá com as empresas. Por quê? Porque não foi assertivo na comunicação, não falou claramente com quem você quer vender, com quem é o teu público-alvo, né? Aqui eu tenho o exemplo de uma distribuidora que a gente atende aqui. No caso aqui das artes que estão aparecendo, a gente tem uma arte que é do freezer direto para o lucro, foi um anúncio que funcionou super bem. Qual que é o ponto aqui? Do freezer direto para o lucro. Quem será que vai se interessar por isso aqui? Será que o cara que está querendo comprar uma massa folhada para fazer em casa, ou um pão de queijo para fazer em casa, ele vai estar pensando em lucro? Cara, isso aqui é totalmente voltado para o empresário, para alguém que quer revender o produto e ter lucro. Entende como as palavras que você usa no anúncio, a comunicação que você tem, manda no tipo de cliente que você vai atrair também? Entende? Outro exemplo que tem ali do lado, ó, o sucesso de uma casa de açaí começa pelo seu distribuidor. Olha que forte essa comunicação. Quem que ele está buscando aqui, será? Será que é a pessoa que está no domingo ali querendo tomar um açaí, tomar um copo de açaí no final do domingo? Certamente não, né? Está muito alinhado com o público que a gente quer atrair. Quem que a gente quer atrair ali com aquele anúncio? Casas de açaí, que é o cara que vai comprar caixas e caixas de açaí para vender no negócio dele. Então, se você já rodou tráfego pago dentro do teu negócio, já tentou esse tipo de estratégia e só chegou ali lead desqualificado, como a galera fala, muito provavelmente a comunicação do teu anúncio não está adequada com o tipo de público que você quer atrair. Certo? E aí entra um ponto também que a gente escuta muito. Para o meu negócio, tráfego pago não funciona. O meu cliente não está nas redes sociais. Cara, isso não faz sentido nenhum. Hoje em dia não existe um empresário que não tem um Instagram, que não usa o Instagram. Claro, tem quem usa mais, tem quem usa menos, mas não existe pessoa que tem um negócio, que está no meio ali de uma rede network que não use o Instagram durante algum momento do seu dia ou da sua semana. Então isso não é algo que não faz sentido. Eu vejo, muitas vezes acontece comigo. Um empresário, ele senta para falar comigo, ele veio através de um anúncio para falar comigo, e ele fala que o empresário não está na rede social. Eu digo, cara, mas se você está aqui, você me encontrou na rede social, por que o teu cliente não vai te encontrar? E vocês que estão aqui assistindo, muito provavelmente, como eu falei antes, certamente todos vocês conheceram a Digital Rockets, conheceram a gente, chegaram até aqui porque viram um anúncio. Vocês chegaram aqui por causa de um anúncio que comunicou o que vocês queriam e por isso vocês estão aqui. Então, esse tipo de crença que eu vejo ainda alguns empresários ter de que, eu não vou encontrar um dono de casa de açaí no Instagram. Cara, é besteira. Certamente você vai encontrar. Claro que existem negócios que são extremamente específicos, cargos extremamente específicos, você vai ter uma dificuldade a mais para encontrar esse cara, obviamente. Mas, ainda assim, existem muitas estratégias para isso. E aqui, claro, eu estou falando, simplifiquei aqui falando de Instagram e de Facebook, né? Mas você tem outras ferramentas também. A gente pode rodar anúncios, por exemplo, no Google. Mas o meu comprador lá, eu só trabalho com empresa que tem um comprador específico lá dentro. Eu vendo para hospitais, por exemplo, já peguei empresas assim. Beleza, pode ser que o comprador do hospital, realmente, pode ser que ele não vai te encontrar no Instagram, rolando o feed do Instagram. Porque tem muito poucos, né? Tem pouquíssimos compradores que trabalham comprando especificamente insumos para o hospital, por exemplo. Mas você pode encontrar esse cara dentro de um LinkedIn, por exemplo. Então você tem estratégias para chegar nesse cara através do LinkedIn. Ou pode ser que a gente descubra que esse cara, se ele quer um novo fornecedor, um novo produto, ele procure no Google. E a gente está bem posicionado lá, o nosso anúncio aparece para ele quando ele procura. Então existem muitas estratégias e claro, a gente tem que entender qual estratégia que é a mais adequada para cada tipo de cliente que você quer captar, certo? Mas o ponto é, o tráfego pago é a principal estratégia para isso hoje. E se bem feito, bem comunicado, bem pensado, estudado, feito um planejamento,
entendido a concorrência da tua região também, que também interfere no resultado do tráfego pago, saber onde que você está pisando, ter uma boa oferta, né? Vou te dar um exemplo aqui dessa distribuidora que a gente atende de açaí. A gente criou uma baita oferta para rodar ali na região. Ou seja, a gente fez uma oferta que se a pessoa comprasse, a que mais sonou, acho que era, se você comprar 10 caixas de açaí, você ganha mais uma. Então você está estimulando o cara a comprar mais e ganhar uma. Então é uma oferta significativa, boa para o cara também. Isso é um ponto, né? Às vezes você quer anunciar uma caixa de açaí, pegando o exemplo, por um valor mais alto do que todo o teu ao redor tá vendendo. Então você tem várias outras empresas vendendo mais barato que você e você quer anunciar para vender mais caro. Não vai funcionar, porque o teu negócio não é competitivo. Então precisa ter uma oferta boa e significativa para você poder anunciar também, né? Eu vejo às vezes gente que, esse produto aqui eu não estou conseguindo vender. Eu quero colocar ele para rodar no tráfego pago. Cara, o tráfego não vai fazer milagre. O tráfego ele vai potencializar aquilo que você já faz e está funcionando. Aquele produto que você vende bem, aquela oferta que os teus clientes gostam. Então é esse tipo de coisa que você precisa entender antes de pegar um parceiro para rodar esses anúncios, se você mesmo roda, certo? Então aqui a gente falou um pouquinho de aquisição, de como trazer esses clientes até vocês, esses contatos, essas oportunidades. E aí a gente precisa olhar também para a parte da conversão, onde a gente precisa ter um processo claro para transformar essas oportunidades em vendas previsíveis, tá? E aqui quando eu falo de processo, o que significa isso, tá, pessoal? O que é um processo de conversão para atender lead? Abordagem padrão, perguntas padronizadas, alinhadas, já pensadas antes desse lead chegar. Então, cara, se eu estou rodando uma estratégia de venda, compre aqui, né? Garanta a oferta. Se você comprar 10 caixas, você ganha uma. O meu comercial tem que estar preparado para receber esse lead. Saber essa oferta. Saber que esse lead ele vai chegar perguntando se tem frete, perguntando se entrega na cidade tal, perguntando forma de pagamento. Então você sabe o que esse cara vai chegar perguntando. Não é porque o cara chegou ali da rede social que ele é uma pessoa, um alienígena que vai perguntar. Cara, você sabe as perguntas padrões que o teu cliente vai fazer. Então, o que a gente faz quando a gente fala de organizar um processo de conversão? A gente se prepara para essas principais objeções e a gente organiza mensagens, discursos para essas objeções, para essas perguntas, para essas dúvidas que vão chegar. A gente não espere que os clientes comecem a procurar para daí quem está atendendo lá vê que é uma dúvida nova e aí ele vai perguntar para o fulano já demora a responder, ele demora a responder o cliente e quando vê o lead esfriou e ninguém atendeu o cara. Entende? E aí com o tempo você passa a ter o quê? Uma padronização. Todo lead que chega eu abordo dessa forma, eu faço essa pergunta. Eu sei que normalmente ele chega perguntando, pedindo o meu catálogo. Eu sei que ele vai chegar perguntando de onde é que eu sou. Então eu já respondo e já faço uma pergunta. Isso é organizar o processo de conversão, o processo de atendimento que a gente está falando aqui. Outra coisa, ter muito claro no processo de conversão qual que é o objetivo dessa etapa de venda. Então entenda na jornada de compra do lead. O lead está vendo um anúncio lá no Instagram, ele clicou no botão e ele entrou em contato contigo, ele preencheu um cadastro, entrou em contato no WhatsApp. Cara, ele ainda não te conhece, ele não sabe se dá para confiar na tua empresa. Então, tudo que você falar, ou como você agir, a foto que tem no teu WhatsApp, tudo isso interfere na confiança, na autoridade que a tua empresa está passando para esse cara. Daqui a pouco você está atendendo esse cliente com uma foto sem camisa na praia lá no teu WhatsApp. Vai passar credibilidade para esse cara? Para esse lead que nunca te viu? Dificilmente. Pô, daqui a pouco você digita ali e escreve tudo errado no WhatsApp. Não usa ponto, não usa vírgula, não usa ponto de pergunta. Vai passar confiança para esse cara que está buscando um novo distribuidor, um novo fornecedor para a empresa dele? Não vai. Então tudo isso precisa ser pensado e organizado. E eu já vi aqui muita distribuidora errar com coisa básica, pessoal. De responder perguntas e não fazer outra pergunta. E aí o atendimento fica por isso. Então aqui a gente tem alguns prints também de exemplo, né? Olha como é uma abordagem adequada, né? Fala, João, tudo bem? Aqui é o Marcos da distribuidora tal. Vi que você demonstrou interesse nos nossos produtos. E aí depois já vai para uma mensagem de pergunta. Teve um cara que respondeu até antes dele mandar a pergunta, né? Então, hoje a gente atende mercados, padarias, comida completa, congelado, salgado, já fala um pouquinho do que faz e já pergunta se ele já trabalha com congelado. Por que ele pergunta isso? Porque isso aqui já é um ponto de qualificação.
Então, se o cara nunca trabalhou com congelado, qual a chance dele começar a comprar agora? Um pouco menor. A gente já começa a ter uma temperatura do lead, que a gente fala, né? Agora, se o cara fala assim, já compro, mas é pouco. Ah, tem um fornecedor, quero trocar. Pô, mas por que você quer trocar? Então, você busca entender o que esse cara quer. Você acha que você fazendo essas perguntas, conversando, querendo entender o lead, não é muito melhor do que só chamar o cara, ô fulano, toma aqui o catálogo, se tu quiser alguma coisa, compra. Não vai funcionar tão bem. Pode funcionar, pode ser que venda, né? Sempre vai ter alguém, uma outra pessoa que vai comprar. Mas quando você se propõe, você conversa, você organiza as mensagens, você é objetivo no atendimento, certamente a tua conversão aumenta. Que é o ponto que a gente está falando aqui de conversão. Então eu já peguei muito caso aqui que a empresa às vezes até tinha anúncios legais rodando, mas chegava no atendimento, o atendimento demorava a responder. Eu lembro que eu peguei uma vez um atendimento que a pessoa perguntou, vocês são da onde? E a atendente lá, a vendedora, respondeu, nós somos da cidade tal. Só. Não explicou, não perguntou de onde a pessoa era, não fez nenhuma pergunta. Então, quem está do outro lado sente esse desinteresse ou essa falta de preparo também, né? Então, é muito importante organizar essas perguntas de acordo com a oferta que você está rodando, entender quais perguntas que são importantes para ver se vale a pena você continuar esse atendimento também. Então, tudo isso a gente pensa dentro desse método ACE. Tá vendo como não é só fazer o anúncio, pessoal? Não é só colocar um anúncio para rodar. Então, o anúncio é o primeiro passo, depois organizar esse processo de atendimento. O que é outro ponto aqui no processo de conversão também? Qual o objetivo? Eu comentei isso antes, né? Qual que é o objetivo aqui? Pode ser que o teu objetivo seja mandar o catálogo para esse cliente analisar e amanhã você vai chamar ele para ver se ele quer fazer um primeiro pedido ou se ele ficou com alguma dúvida. Pode ser que o teu objetivo seja agendar uma visita para um representante ir lá visitar esse cara. Só que você só vai agendar uma visita depois de fazer 5 perguntas e o cara se encaixa dentro do teu perfil de cliente exatamente depois de responder essas 5 perguntas. Agora vale a pena eu agendar uma visita para o meu representante, porque o meu representante, beleza, vai gastar gasolina, mas vai chegar lá e ele vai vender para esse cara, porque esse cara é o perfil que eu quero. Entende como a gente pode casar as coisas? Pode ser que o objetivo da minha conversão seja agendar uma reunião com o comprador do hospital para que eu mostre aqui os produtos, os diferenciais, os equipamentos, os insumos que eu tenho aqui. Porque eu atendo o Brasil todo, eu estou aqui em São Paulo, mas eu quero vender para o cara lá, entende? Então, essa etapa de conversão, ela precisa organizar o processo para receber, mas tem que ter clareza também de qual que é o teu objetivo, né? O teu próximo passo, né? E muitas vezes receber o lead e mandar um catálogo, beleza, você está só querendo vender, né? Você não está querendo entender o que esse cara quer, o que esse cara precisa, não está coletando objeções, de criar o relacionamento mesmo, né? Pensa, por exemplo, o teu representante chegando vamos pegar o exemplo de um mercadinho lá de bairro. Ele não vai chegar lá e vai dizer, bom dia, João, e entregar a pasta na mão do cara, depois eu volto para ver se tu quer alguma coisa. Não vai fazer isso, né? Ele vai chegar, ele vai perguntar como é que o cara tá, vai perguntar se ele já tem um fornecedor, vai perguntar se ele já vende, vai perguntar se já conhece a empresa dele. Entende? Então, muitas vezes a gente no WhatsApp quer fazer algo totalmente diferente do que tem no relacionamento ali no tete-a-tete que a gente fala. Certo? Então, são todas boas práticas que a gente precisa ter nesse momento de alinhar esse processo de conversão. Quando a gente tem tudo isso muito bem alinhado, o que acontece? Cara, você pode pegar e validar esse processo de atendimento de venda com uma pessoa, depois você contrata mais uma pessoa para fazer isso também. Aí eu contrato mais uma pessoa para fazer. Por quê? Porque todos vão seguir o mesmo padrão de atendimento, de perguntas, de resposta, de objetivos. Isso está claro. Eu sei que isso aqui funciona. Então eu posso colocar mais pessoas para fazer isso. O que é a máquina de vendas interna que a gente está falando? É ter 2, 3, 4, 5 pessoas fazendo isso. Ou você pode ter a opção de ter uma IA, se o teu processo for simples, ela pode ajudar nisso também. Certo? Então falamos bastante aqui da conversão. Vamos avançar aqui para a parte da expansão também, onde uma das principais estratégias que a gente usa nessa parte de expansão para trabalhar a base, para aumentar o faturamento sem depender de novos leads, de novas oportunidades. Um exemplo básico, rápido, que eu quero trazer para vocês é esse, de disparar mensagem de WhatsApp, oferecendo novos produtos, trazendo alguma condição para esse cara que já compra, certo? Então aqui a gente tem um exemplo ali, ó. Fala fulano, vi que você já compra com a gente, por isso queria te avisar primeiro. Essa semana a gente está com uma condição especial nas caixas de açaí, ó. Tem um exemplo da açaí também. Desconto exclusivo para clientes da base. Ótima oportunidade para repor estoque.
Então, cara, pô, daqui a pouco esse cara nem tava pensando em comprar essa semana, mas ele recebeu essa mensagem, ele vai comprar, vai tirar um pedido, vai salvar a tua meta do mês com você fazendo isso. Pô, daqui a pouco esse cara já tava negociando com outro fornecedor e você chegou ali e ele lembrou do teu relacionamento contigo e aí ele, pô, vai comprar com você. Entende? E da mesma forma você pode fazer você pode usar isso aqui para trabalhar com outros produtos também, né? A gente falou antes de uma situação que é de ter muitos clientes na base e muitas vezes eles comprando um produto só, sendo que você tem um leque de produtos para oferecer. Então a gente pode, por exemplo, criar uma estratégia para toda semana ou a cada 15 dias a gente mandar mensagens, imagens, vídeos para esse cara no WhatsApp mostrando os outros produtos que você tem. E aí ele começa a descobrir que você tem outros produtos, ele começa a se interessar. Às vezes ele nem sabia que você tinha, sei lá, o produto X lá para vender. Só que aí a gente está mandando um vídeo mostrando o produto, a gente está mandando uma oferta, entendeu? Então, nós estamos propondo novas coisas para ele, se mostrando interesse, ficando na cabeça dele, mantendo o contato, mantendo o relacionamento. Então, ao invés de você depender de que todo mês o teu representante passe lá na mercearia do seu João, agora todo mês o seu João vai receber uma mensagem no WhatsApp para reforçar que você está ali se ele precisar de alguma coisa, com alguma oferta, com alguma condição especial para ele. E aí pode ser que ele até peça, pô, pede pro fulano passar aqui que eu quero falar com ele. E aí o teu representante que nem estava mais indo lá vai ter que ir lá agora e fazer uma venda. Pô, que ruim, né? Que ruim para o representante, que ruim para a empresa, né? Então é um exemplo de estratégia que a gente pode utilizar. E aí, pô, você fazer isso manualmente, daqui a pouco você tem uma base aí de 1.000 clientes, cara, você mandar 1.000 mensagens todo dia ali, vai ser difícil. Às vezes o WhatsApp bloqueia se você faz isso na mão ou faz uma lista de transmissão sem tomar cuidado. Então é importante ter a ferramenta certa para fazer isso, a estratégia certa e ter alguém que cuide dessas automações. Você pode planejar essas automações para as mensagens irem em gotejamento, que a gente chama, né? Elas vão pingadas, não vai tudo de uma vez. E aí você separa essa base. Mais uma coisa que dá para fazer aqui, separar a base de clientes por categorias, né? Então você tem uma lista de empresas tamanho X da localização da rota tal. Aí eu tenho outra lista de empresas de outra rota que costuma comprar outros produtos. Pode ser que você tenha algumas situações desse tipo. E aí você pode ter campanhas de mensagens específicas para cada uma dessas listas. Então isso te ajuda a ser mais assertivo e aproveitar mais as mensagens ali também. Certo? Então imagina agora, né? A gente tendo aqui 3 processos novos dentro da tua empresa. A gente está trazendo oportunidade de venda todo dia com anúncios assertivos, comunicando com o teu cliente. A gente tem um processo claro de atendimento que foi pensado, foi organizado, foi pensado nas perguntas. Então o cliente vai chegar, a gente tem as perguntas certas, a gente tem as respostas certas, a gente tem a oferta redondinha para passar para esse cara, o objetivo claro. Pronto, estou vendendo mais. E aí eu ainda tenho um trabalho de expansão sendo feito com a base. Então toda a minha base de clientes, todo mundo que compra comigo, eu vou manter contato com todo mundo. Pô, tô vendo aqui que esse cara não comprou faz um mês. Eu quero que essa lista, essa galera que não compra mais de um mês, receba um contato meu. Se eles não responderem, beleza, mês que vem eles vão receber outra mensagem. Então olha quanta coisa, quanto estímulo, quantas ações a mais a gente já está fazendo. E aqui, de forma manual, o que você vai ter para fazer? Aquisição. Você vai ter alguém que vai estar organizando os anúncios e tudo mais, você só precisa validar. Conversão, beleza, você pode ter o time de venda, alguém interno ali na tua empresa que faça isso, ou você pode começar fazendo para validar o processo e depois tu passar para uma pessoa, ou pode ser que você já tenha um time de vendas interno e você pega o melhor ali para validar esse processo, depois você aplica com os outros. Ótima opção também. Ou, se você já tem mais grana, quer pagar para implementar uma IA e fazer isso, também dá. Às vezes tem processos que a IA não vai conseguir fazer tão bem quanto um ser humano, né? E ainda você tem um trabalho de expansão, onde você não precisa botar a mão, você só precisa passar a lista, subir no CRM e a gente organiza tudo ali dentro do CRM para você, programa as automações. Você só tem que acompanhar a hora que algum cliente responder para você vender para ele. Imagina que legal isso aqui, né? Então olha que bacana como tudo vai se encaixando, né? Um processo que se retroalimenta aqui de aquisição, conversão e expansão. Ok? E aí aqui a gente tem um exemplo, né? Comparando com uma operação de um representante externo, por exemplo, né? Vamos supor que o cara tá lá na rua, ele vai gastar R$100 em gasolina no dia, né? Dependendo
o modelo de negócio, o que você oferece, o que você visita, que eu peguei um exemplo, vamos supor que ele consiga visitar 2 clientes pela manhã e 2 clientes à tarde, né? Então ele está visitando ali 4 oportunidades no dia. Com R$ 100 em anúncio, poderia ter 10 oportunidades de pessoas entrando em contato, até mais, né? Então a gente está sendo bem conservador, colocando que um lead vai ser R$ 10. Somando no mês, então vamos colocar ali que o representante ele visite 4 clientes por dia durante 20 dias, porque ele só trabalha nos dias úteis, né? Então ele visitou ali 80 oportunidades novas. Tá? 80 oportunidades novas ele abriu para o teu negócio. Agora, se a gente pegar ali no anúncio, né? Então, 10 todo dia, o anúncio pode rodar todo dia. Você tem 300 oportunidades no mês com o mesmo valor investido. Então, aqui é um ótimo exemplo de como esse tipo de estratégia que a gente está falando aqui, de ter o tráfego, a aquisição rodando, mais a conversão, pode também te expor a mais oportunidade. Pode ser que, beleza, o teu vendedor visite 80 e tenha uma conversão maior do que 300, só que a mesma conversão menor em cima de 300 oportunidades vai fazer você ter muito mais venda e muito mais clientes dentro da tua base. Entende? Então, um comparativo muito vantajoso quando a gente olha para isso, né? Então, tudo isso que eu estou falando aqui, né, pessoal? Eu sei que muita gente pode estar olhando isso e pensando, cara, tá, é complexo isso que a gente está falando, né? Não sei se nunca fiz isso e tudo mais, né? E muitos clientes que a gente atende aqui já estiveram exatamente onde você está, né? De estar buscando esse próximo passo, de estar querendo crescer, de estar interessado numa oportunidade, mas muitas vezes não sabe como começar. E que ótimo que você está aqui, porque você está aprendendo, né? Você está entendendo o que você pode fazer para começar a ter uma máquina de venda interna, né? Dentro da tua empresa aí também, certo? Aqui é um exemplo da Trevisan, que eu quero falar com vocês, que tinha o desafio justamente da falta de previsibilidade na aquisição de novos clientes B2B e dependia da visita de vendedor. Então, eu lembro que eles comentavam que os vendedores não tinham costume, né, de visitar novas empresas. Era muito mais cômodo e muito mais fácil ele visitar os clientes que eles já conheciam, né? E às vezes também era difícil, né? Você arriscar de visitar um cliente incerto para deixar de visitar um cliente certo que compra para ir visitar alguém que potencial que tu não sabe se vai comprar ou não, né? Então, às vezes, para ele é mais objetivo ele visitar quem já compra. Então, mas para a empresa crescer, base de clientes é um desafio, né? Qual que foi a solução, então? A gente criou uma estratégia de anúncios digitais com filtro de qualificação focada nos nichos B2B e Food Service. Então, aqueles anúncios até que a gente viu antes ali eram exemplos da Trevisan, certo? E o resultado qual foi? A gente passou a ter uma recorrência nessa captação de lead e uma previsibilidade de novos clientes todos os meses. Então, todos os meses, desde que a gente começou, eles têm clientes novos, né? Lembro que a gente começou investindo ali uns R$ 1.000 em anúncio e esses caras já estavam fechando ali de 5 a 10 clientes, né? Então, a gente pôde aumentar depois os anúncios, está organizando agora melhor a parte de venda interna. Então, é um ótimo exemplo de uma distribuidora em que a gente implementou isso, tá? E aí, eu queria entender com você aqui 3 perguntas, né? Se isso que você aprendeu hoje aqui fez sentido, te agregou de alguma forma? Responde aí, pode mandar até nos comentários para mim. Você pensa em investir nesse tipo de estratégia, escalar o faturamento da sua empresa mais rápido? Me responde aí, faz sentido investir nesse tipo de estratégia que a gente está falando para conseguir escalar o faturamento mais rápido? E outra, você acha que conseguiria ganhar mais dinheiro com a sua distribuidora se tivesse a nossa ajuda, se tivesse esse tipo de estratégia rodando aí dentro da tua empresa? E aí, se você respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas que eu fiz aqui, eu tenho um presente para você que está aqui no webinário, que pegou todo o conteúdo, está aqui com a gente até agora, né? O que eu tenho aqui, né? Eu quero abrir as portas, então, da Digital Rockets ao vivo aqui para vocês, que estão aqui, né? Estão comprometidos com o crescimento da empresa. E aí eu vou garantir para vocês, eu quero trazer aqui, né? A implementação do método ACE, disso que a gente está falando aí na tua empresa também. Então, nesse momento, eu quero te explicar como que você pode ter isso dentro da tua empresa, né? Como que você pode também ser um cliente aqui da Digital Rockets, ter a gente como parceiro para implementar tudo isso que a gente falou. Então, você tem a oportunidade de ter mais clientes, ter mais venda, ter mais faturamento dentro da sua empresa, certo? Mas eu não quero, né, só implementar esse sistema de venda, mas também, né, ser esse parceiro estratégico para a tua empresa. Lembra que a gente falou antes que muitas vezes você não consegue parar, pensar nas estratégias? Talvez você pode até pensar, mas não consegue executar também. Então aqui a gente consegue ser esse parceiro estratégico e também operacional, de ter o time, ter a galera para executar, para colocar isso em prática, né?
E também ser esse parceiro de longo prazo de crescimento. A gente aqui prioriza sempre essas parcerias de longo prazo, né? A gente não quer de forma alguma que a empresa entre aqui, fique um mês e saia. A gente quer essa parceria de longo prazo, de implementar e ver isso funcionar, ver isso crescer e crescer juntos. E de certa forma, né, colocar muito dinheiro no bolso, porque quanto mais tempo você continua com a gente, mais a gente ganha e mais certamente você vai estar ganhando muito mais com isso também. Então é um objetivo mútuo que a gente sempre tem com os parceiros, tá? E para quem está ao vivo aqui com a gente, eu quero fazer um convite especial para você ter uma reunião de vendas aí exclusiva com o meu time. Então você vai ter a oportunidade agora de fazer essa reunião de venda e você ainda vai ter um bônus aqui com o nosso, você se inscrevendo ali falando que veio do webinário. Você vai ter garantia ali de uma implementação em tempo recorde. Normalmente para a gente colocar isso tudo para rodar, acho que a minha foto está em cima aqui, né? Normalmente, para a gente colocar tudo isso para rodar, pessoal, a gente pede ali pelo menos uns 30 dias para organizar toda essa estrutura. Mas a gente está abrindo aí uma exceção e uma oportunidade. A gente já preparou a equipe para conseguir implementar isso aí em 7 dias, tá? E além disso, você vai ter aí uma garantia de implementação do seu dinheiro de volta. O que significa isso, né? Você vai conseguir entender depois, lá na reunião de venda ali com o especialista que te atender, mas basicamente a gente monta toda essa estrutura, te apresenta ela, mostra tudo como ficou as estratégias, os anúncios, o atendimento, as automações, as estratégias de expansão. Você pode olhar para aquilo e dizer, cara, faz muito sentido, vamos mandar bala, eu boto fé nesse negócio. Ou você pode pedir o teu dinheiro de volta lá, dependendo do escopo que você escolher. Você tem direito a solicitar o valor de implementação de volta, caso isso não faça sentido. Por que a gente traz isso? Porque a gente confia na nossa implementação. Eu sei que o estudo que a gente vai fazer, as estratégias que a gente vai montar, o tipo de atendimento que a gente traz, as automações, todo esse processo ele faz muito sentido, ele vende, ele traz resultado. Então eu sei que eu te mostrando isso tudo ali na prática, quando você estiver aqui dentro com a gente, certamente você vai querer colocar isso em prática e colher os frutos junto com a gente. Beleza? E veja aí quem já passou pela nossa assessoria, que eu já comentei alguns cases para vocês, né? A gente já está até passando do tempo aqui, mas eu já comentei ali alguns cases com vocês, depois eu posso mandar. Dentro da reunião de venda você vai ter acesso também, né? A galera pode trazer cases até específicos, mais parecidos com o teu modelo de negócio, mas claro, já foram aí mais de 200 empresas que já passaram por aqui, então isso que a gente está falando aqui não é coisa que a gente tirou da cabeça ou que a gente fez uma ou duas vezes, já foram mais de 200 empresas que a gente já implementou essa metodologia e que cresceram junto aqui com a gente. E eu quero te reforçar aqui que são apenas 7 vagas, então é uma oferta limitada, justamente porque, né, o ponto que eu trouxe antes, essa oferta ela é exclusiva para colocar para rodar em 7 dias, né? Então a nossa equipe ela é limitada e só consegue atender aí um número limitado de projetos aí nessa condição. Então, seja rápido, eu vou deixar aqui depois o formulário, né? E quando essas 7 vagas esgotar, você vai ter que esperar aí pelo menos 45 dias, que é um prazo de análise que a gente vai ter para depois pegar novos projetos também. E eu vou passar ali, então, um formulário de interesse. Deixa eu só mexer a minha fotinha aqui. Esse formulário aí vai ser para você preencher, responder algumas perguntinhas ali da tua empresa. E fazendo sentido, o pessoal já marca a reunião ali com vocês, né? E vai ser válido aí para quem preencher até o final aqui do evento, tá? Então, depois não tem mais conversa, não vai ter essa oportunidade que você tem aqui de ter a garantia de implementação e também de ter a garantia de que vai ser implementado em até 7 dias. Então, pode ser que, na próxima semana você já tenha uma estrutura nova rodando dentro da empresa, já trazendo novas vendas, trazendo novos clientes, para, né, já começar aí o segundo trimestre do ano com os 2 pés na porta. Beleza? O que mais nós temos para hoje? Dúvidas, então? Pessoal, como a gente passou bastante do tempo aqui, a gente tinha falado em 30 a 40 minutos, já estamos chegando em 50, vocês podem ir mandando as perguntas aqui embaixo e a gente pode abrir uma outra live mais tarde, amanhã, na verdade, para estar respondendo mais algumas dúvidas. E com certeza você preenchendo o formulário ali também, você vai ter espaço junto com o time de vendas para estar tirando essas dúvidas também. A gente tem à disposição lá também o nosso Instagram, você pode entrar lá, conhecer o nosso trabalho, pode chamar a gente lá, a gente mesmo responde vocês. Pode, a partir de lá, fazendo contato com a gente pode te ligar, também tirar dúvidas, enfim, né, explicar tudo o que você gostaria de entender aqui referente ao nosso trabalho e a essa metodologia aqui também. Beleza? Então, eu já vou estar passando aí, o pessoal muito provavelmente já está mandando no grupo o link do formulário para vocês preencherem. Então, vocês que estão aqui provavelmente vieram pelo grupo do WhatsApp, pelo canal do WhatsApp. Então, vai estar disponível o formulário lá para vocês preencherem. Quem for mais rápido aí, certamente vai ter
vai poder aproveitar essa oferta, essa condição que a gente trouxe. E como eu falei aí, né? Pode ser que mês que vem já tenha essa máquina de vendas rodando dentro da sua empresa. Beleza? No mais, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, principalmente aqui. Espero que a gente possa ter colaborado e a gente segue à disposição, né, para poder te ajudar a implementar tudo isso dentro do teu negócio também. Só, como eu falei, entrar lá no grupo, que você tem o formulário para preencher, né, e já garantir a sua call de venda exclusivas aqui junto com o nosso time. Beleza? Fechamos os 50 minutos aqui já. Então eu vou encerrar por aqui. Desejo aí uma boa noite a todos e espero ver vocês daqui uns dias aqui dentro da empresa junto com a gente também. Valeu, um abraço!